Bem-vindos ao canal Território Obscuro. O primeiro relato do canal é uma história que aconteceu comigo. O relato se passa no ano de 1995. Foi quando me mudei para o interior de São Paulo. Morávamos em um bairro novo, com poucas casas na rua. E esse bairro fazia divisa com um sítio e uma mata fechada. Em pouco tempo, realizei um sonho meu de criança, que era ter um cavalo. Ele ficava nesse mesmo sítio, o qual fazia divisa com os fundos de nossa casa. Sendo assim, ficava fácil para cuidar dele. Levar em casa, dar banho, ração. E às vezes ele ficava no fundo de casa, no quintal. Era bem espaçoso. Ele ficou tão mal acostumado com essas mordomias que quando alguém esquecia alguma porteira aberta, ele aparecia sozinho na porta de casa. Só que isso geralmente acontecia à noite. Ele ficava andando na calçada de nossa casa tentando entrar. Meu pai me acordava e eu tinha que abrir o portão para o bicho poder entrar, pois por várias vezes o único vizinho que tinha ao lado reclamou das andanças do bicho na calçada. Estava adorando a vida no interior, a liberdade que eu tinha, os passeios a cavalos e as outras coisas mais que eram impossíveis de se fazer na cidade grande. Adorava escutar a história e os causos que os mais velhos contavam. Saci, mula sem cabeça, corpo seco e o temido lobisomem. Nunca acreditei nisso, mas gostava da história. Mal sabia que isso estaria para mudar. Começou umas histórias no meu bairro que havia um lobisomem rondando aquelas bandas, que inclusive tinha ido até a casa de uma mulher que mexia com magia negra, arranhado a toda a porta da casa. Não sei se isso foi verdade, pois até sabia quem era a pessoa, mas não tive coragem de fazer uma pergunta desse tipo. Teve várias outras histórias. Pessoas que viram o bicho, mas eu, muito cético, não acreditava. Só até uma noite de março de 1995. Estava eu em meu quarto assistindo TV. Já era tarde da noite, estava sem sono. A janela do meu quarto ficava de frente para a rua. Estava aberta, pois estava calor aquela noite. Tinha até chovido um pouco. A rua ainda estava molhada. Foi quando ouvi uns passos, um andar diferente, descendo a rua de casa. Parecia um trotar de um cavalo, mas era uma pisada mais leve e não estralada igual a de um cavalo. Mas em minha mente já veio a ideia: o cavalo escapou e está vindo por aqui. Foi quando os passos passaram em frente de casa e entraram num terreno vazio ao lado. Achei estranho, pois mesmo deitado na cama, era para ter visto o cavalo passando. Levantei rápido e fui até a rua dando uma olhada, pois se era meu cavalo, ia colocá-lo logo no fundo de casa, antes que incomodasse alguém. Foi quando segurei no muro de casa e virei meu corpo para o terreno, para olhar melhor. Nesse terreno havia um tronco grosso de uma árvore velha que haviam cortado. E lá estava ele, não o cavalo, e sim uma criatura negra, com os olhos amarelos, abaixado perto do tronco, me encarando. Pude escutar sua respiração pesada. Fiquei paralisado por alguns segundos, encarando aquele bicho. Foi quando ele mostrou os dentes enormes, assim como um cachorro faz quando rosna, só que não emitiu nenhum barulho, só sua respiração pesada e ofegante. Foi quando corri para dentro de casa gritando pelo meu pai, que levantou assustado, perguntando o que havia acontecido. Após explicar o ocorrido, ainda tremendo e chorando, meu pai foi dar uma olhada no terreno, e seja o que fosse, já não estava mais ali. Esse fato mudou minha vida para sempre, e nunca mais duvidei do sobrenatural. Nunca mais vi nada parecido, e nem quero ver. Olá, tenho 29 anos e moro numa cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul. Tenho acompanhado suas investigações acerca de eventos paranormais, através dos vídeos postados no YouTube. Sinceramente, achei o menos, entre aspas, pessoal, marmota, seriam mais ou menos bobos, tá? Sobre lobisomens. Eis que resolvi fazer as seguintes contribuições. Acho que a maioria das pessoas não acredita em tais figuras, o que não significa que não existam. Todavia, visualizar as feras talvez não seja tão fácil
quanto possa parecer, principalmente porque estão procurando peixe fora d'água. Desde criança, sempre tive atração por filmes do conteúdo, mas antes disso, sempre sonhei com lobisomens. Durante parte da adolescência, passei a fazer estudos sobre magia, projeções astrais, encantamentos, maldições e etc., tentando entender o mistério sem sucesso. Eis que uma noite, ao retornar da faculdade, estudava numa cidade próxima. Por volta da meia-noite, fui até a casa de um colega pegar um livro emprestado. Ele é sargento do exército, por lógica, quase incrédulo nessas coisas. Nessa noite, enquanto aguardava que me alcançasse o livro na porta da frente de sua casa, notei um fato estranho. Sua cadela da raça Pitbull ficou furiosa e passou a avançar na grade em frente à casa. Eu estava de costas para a rua e me deu aquele arrepio, acompanhado de "não olhe". Porém, de repente, a fúria se transformou em medo e a cadela passou correndo e chorando. Se escondeu embaixo do carro que estava na garagem. Claro, nesse momento, o sopro foi: mas que merda é essa? O que está havendo? Vou ter que olhar. Simultaneamente, o rapaz chegou com o livro e nós dois olhamos para a rua, quando surgiu um homem, aproximadamente 30 anos, correndo de 4 e muito rápido. Pasmamos. Por alguns segundos, ficamos absolutamente inertes, apenas observando a velocidade em que ele saiu correndo de uma encruzilhada escura. E como um leão atingido por dardos tranquilizantes passou a cambalear e caiu estirado no chão. Pensamos que havia morrido, mas passados uns instantes ele levantou, bateu a poeira, sentou no meio-fio da calçada e colocou as mãos na cabeça, como se estivesse preocupado, em desespero. Nisso surgiu uma senhora, carregando uma sacola. Tememos que fosse atacá-la, sei lá. Pediu um cigarro, fumou ainda sentado e sumiu. Passados muitos anos do ocorrido, ainda nos questionamos como poderia ele ter corrido tão rápido de 4. E o mais interessante, com braços mais compridos do que as pernas. Tente ficar de 4 com as pernas esticadas. São muito mais compridas que os braços. Naquela noite, tive tanto medo de ir para casa. Em meu íntimo, havia uma única certeza: ele iria me atacar. Pois bem, peguei meu carro e fui para casa. Não consegui dormir direito e não tive coragem de contar para alguém, com medo que me chamassem de louca. Minha casa tinha 2 andares, em diagonal à sacada, que dava para a cozinha. Ficavam as latas de um abrigo para carros. Ao acordar, fui tomar um café e saí na sacada para fumar. Quando olhei para as latas, percebi que estavam afundadas, como se alguém tivesse caminhado sobre elas. Entrei em pânico. Estaria ficando louca? Teria aquele homem realmente me seguido? E agora, meu Deus? Passaram milhões de coisas em minha cabeça, e uma delas era uma parente distante, mas com a qual tinha muita afinidade e que morava a uma quadra da dita encruzilhada que vi esse homem, me contando que o vizinho era lobisomem, que era agonizante a forma como urrava, achava ela de dor, e que uma noite cercaram a casa dele para espiar, quando constataram que se amarrava numa cadeira. Será que era mesmo? Estou até hoje sem essas respostas. Convenci a mim mesma de que não passava de uma alucinação, imaginação, etc. Ocorre que, passados alguns anos, aluguei uma casa em uma área tida como assombrada, praticamente no campo. Então o pesadelo recomeçou. Nas primeiras noites em que pernoitamos lá, percebemos que todos os cães da redondeza uivavam desesperadamente, quase sempre nos mesmos horários, 00:40 e 1:40 da manhã. Passaram-se alguns dias e a coisa ficou estranha. Acordávamos no meio da noite com barulhos que lembravam um cão de grande porte se esfregando na volta da casa, que era de madeira, ou unhas raspando. Cheguei a cogitar a possibilidade de ser alguma alma penada,
bem desocupada. Teoria que caiu por terra quando sumiu um cavalo do vizinho, um animal supostamente arrebentou a corda e fugiu. Após uma noite maldita, quase de filme de terror, achei tufos de pelos, cinzas, os arames farpados acima da tela que cercava o pátio. Meu cachorro não saía de dentro da casinha, nem com reza. Foi então que percebi que era porque o vizinho estava cortando lenha logo atrás. Um outro cavalo se assustou com o tal vizinho e arrancou um pedaço de cerca inteiro quando viu o sujeito e saiu correndo sem rumo. Como aquele cavalo conseguiu arrancar 5 molhões, estava com medo de que era apenas um senhorzinho trabalhando e simpático. Pois bem, parecia que não podia ficar mais estranho, mas ficou. Numa noite, o alvoroço dos cães foi tanto que levantamos e, com todas as luzes apagadas, bisbilhotamos para fora, quando vimos uma cena no mínimo chocante. O tal senhorzinho surgiu do meio das árvores. Ao lado da casa dele tem um mato muito grande, agarrado numa raposa ensanguentada, e atirou para os seus cães brincarem de estraçalhar. Até aqui bizarro. Mas tá. Porém, o que nos chamou a atenção foi como ele matou a raposa, se não houve tiros. Não haviam armadilhas, e ele sequer tinha um pedaço de pau para bater no bicho. Na manhã seguinte, lá estava ele, rachando lenha às 7 da manhã, como se o machado fosse uma faquinha de cozinha e as madeiras fossem queijo. Ele tem mais de 80 anos e já fez cirurgia cardíaca. Num final de semana, já bem frio, um amigo foi nos visitar, para jantar, ver filmes, fofocar e dormir. Claro que seria mais uma série de eventos estranhos, mas agora com testemunha. Jantamos e fomos ver filmes, cada um enrolado em uma manta. Durante o filme começou a anarquia, a cachorrada louca e o barulho de algo grande correndo nos arredores. Pausamos o DVD, apagamos as luzes e aguçamos os sentidos na busca pelo inusitado. Deinópino deu um estouro no portão. A coisa embolou em um dos nossos cães, se bateu na casa e pulou a cerca dos fundos, se embolando no outro cão e a respectiva casinha. Corremos para a janela da cozinha e constatamos o senhorzinho saindo do mato escuro, sem camisa e vestindo bermuda jeans, e ele também nos viu. Bom, nada mais se comentou sobre o caso. O amigo apenas disse que nunca mais iria lá e realmente não foi. Ainda no mês, estava estafada e deitamos para dormir. Todavia, no meio da madrugada, minha companheira acordou com tudo correndo igualmente bizarro. Dessa vez, quem viu o senhorzinho saindo pelado do meio do mato foi ela. Cerca de um mês nós mudamos. Quando retornei até a casa para fazer a faxina antes de entregar as chaves, encontrei o senhorzinho, que escorou na cerca para conversar. E após rodear um pouco disse: "Estão fugindo do frio? Sabe que se apavoram, mas não sinto frio. Durmo de cuecas ou bermudas até no inverno, e se ouço algum barulho, levanto e saio do jeito que estou." Para mim foi um veredito. Eu sei que vocês me viram. Não bastasse isso, ele perguntou: "Mas afinal, onde irão morar? Me dá o endereço que vou visitar vocês." Fiquei meio temerosa, mas firmei e passei o endereço. Quer saber? Acho que ele já andou por aqui. Agora, uns fatos que considero interessantes são: acho que a lua não tem relevância para os lobisomens. Em partes é mito. As noites mais cabulosas eram em lua minguante e não na cheia. Simultaneamente, ao ver o senhorzinho saindo do meio do mato e se vestindo, uma grande bola escura foi atravessando o mato e estalando a copa das árvores. Mesmo a olho nu, parecia ir desfocando por onde ia passando, e os cães do velho iam acompanhando e latindo por terra. É exatamente aqui que quero chegar. Provavelmente vocês estavam no local certo, encruzilhada perto do mato. E a coisa estava ali, pois desfocava a câmera. Isso aconteceu comigo a olho nu, juro por Deus. Outra coisa, se existe algum outro meio de alguém mutar, não sei, mas me parece que se dá por meio de possessão. Isso explicaria a alegada inconsciência
experimentada durante a transformação e a própria transformação em si, pois é preciso muita energia condensada para conseguir alterar o corpo físico. Enfim, a minha teoria é de que lobisomens nada mais são do que humanos fisicamente alterados por meio de possessão. Isso me pareceu tão claro quando vi a esfera negra saindo do corpo do senhorzinho. E tudo que descreveram naquele vídeo foi muito parecido, se não igual, ao que constatei. Talvez a entidade estivesse lá, porém sem o hospedeiro, e por isso não tenha conseguido filmar o que gostariam. Por fim, as variações anômalas de temperatura são comuns em sessões espíritas. Dica: tente fazer suas filmagens sem luz e depois clareie. Certamente verá coisas interessantes. Volte na encruzilhada. Filme, fotografe sem flash. Abraço. Tá aí, galera. Relato que a inscrito mandou para o canal. E ela fala aí sobre aquele vídeo que eu postei, a encruzilhada do lobisomem, tá? Que foi um vídeo de investigação, fomos até lá e a câmera desfocou bastante e aconteceram coisas muito estranhas, tá? Ela já passou por isso e ela falou que foi muito parecido com o que ela viu. O que vou contar a vocês aconteceu com a minha avó na década de 70, quando ainda ela era noiva do meu avô e morava em uma cidade do interior de Minas Gerais. Era uma cidade pequena, na qual todo ano havia uma festa em homenagem ao padroeiro da cidade. A festa durava o mês inteiro e todo final de semana havia festividades na praça central da cidade, na qual ficava cheia de barracas de todos os tipos. Umas vendiam comidas típicas, outras vendendo utensílios domésticos e roupas. Havia também barracas de jogos, jogos de argolas e roleta. Uma festa típica de cidade pequena do interior. Havia também uma tenda cigana, onde se podia ler a sorte e saber sobre seu futuro, através de baralho cigano. Minha avó saiu da fazenda onde morava, acompanhada do seu irmão mais velho, para ir a tal festa. Chegando lá, viu a tenda cigana e ficou curiosa em conhecê-la ainda mais. Ela estava noiva do meu avô e queria saber se a cigana tinha alguma coisa para dizer sobre seu futuro e seu casamento. Seu irmão, que não acreditava nessas coisas, disse a ela que era besteira ficar atrás disso, que ela ia dizer um monte de baboseiras, que aquilo era só para arrancar dinheiro das pessoas. Mas minha avó disse a ele que só iria embora depois que visse a tal cigana. Mesmo que fosse besteira, ela queria ouvir o que ela tinha a dizer sobre o seu futuro. Após insistir muito, seu irmão deixou que ela fosse ver a tal cigana. Ela entrou na tenda e sentou em uma cadeira que ficava junto de uma mesa pequena, redonda, coberta com uma toalha cheia de flores coloridas. Logo entrou uma mulher de meia idade, com vestes típicas cigana. Se sentou do outro lado da mesa, olhou fixamente nos olhos da minha avó e perguntou o que ela queria saber. Minha avó disse que queria saber sobre seu futuro, seu casamento, quantos filhos teria, essas coisas. Ela pediu então para minha avó mostrar a sua mão direita para ela, com a palma virada para cima. Ao pegar na mão da minha avó, ela sofreu tipo uns calafrios e soltou rapidamente a mão da minha avó. Parecia incomodada com alguma coisa. Minha avó não deu importância, pensou na hora que deveria ser alguma encenação dela. Ela disse que seria melhor jogar as cartas, pois a visão dela foi ofuscada ao tentar ler a mão da minha avó. Embaralhou as cartas, pediu que a minha avó cortasse as cartas. Virou algumas e minha avó notou que ela olhava esquisito para as cartas.
parecia espantada. Então minha avó perguntou se estava tudo certo, se ela estava vendo alguma coisa ruim nas cartas. Ela olhou firmemente nos olhos da minha avó e disse: "Não quero te assustar, mas alguém quer seu mal e fez uma espécie de ritual para que você morra. E uma criatura que vive nas trevas, condenada a vagar nesse mundo, foi incumbida de te assassinar." Minha avó disse que ficou sem saber o que falar diante daquelas palavras. A cigana se levantou e foi até um pequeno armário que tinha na tenda. Pegou uma espécie de flor de dentro de um vidro. Era uma flor roxa. Deu algumas folhas daquela flor para minha avó e disse: "Carregue sempre essas folhas com você. A criatura que foi enviada para fazer o mal a você não suporta o cheiro dessa flor." Minha avó, atônita com tudo aquilo, se levantou e ia saindo, quando a mulher ainda lhe disse: "Procure uma pessoa ligada à feitiçaria. Só ela poderá desfazer o que foi enviado para você." Ela saiu da tenda e encontrou com seu irmão do lado de fora. Ele perguntou a ela por que aquela cara de assustada. Após ela dizer o que a cigana falou, seu irmão ficou bravo e disse: "Te falei, disse que era besteira. Agora vai ficar com medo, acreditando nas coisas que ela disse." Foram embora para a fazenda onde morava. Não era muito longe dali, cerca de uns 30 minutos de caminhada. Era em torno de umas 10 da noite, quando chegaram na porteira da fazenda. Seu irmão estava abrindo a porteira quando escutou um barulho no mato. Ele carregava uma pequena lanterna com ele, ou como minha avó dizia, um farolete. Iluminou o mato e viu algo lá, um vulto negro, grande. Achou ser algum boi ou bezerro, pelo tamanho. Eu disse para minha avó andar logo, porque vai que o bicho corresse atrás deles. Nisso, ele percebeu que aquele bicho começou a sair do mato e vir em direção deles. Iluminou com a lanterna e viu um ser peludo, negro, com os olhos brilhando, em um vermelho parecendo brasas. Parecia um cão, mas todo deformado. Patas bem tortas, parecia que andava apoiado sobre os cotovelos. Diante disso, ele gritou para minha avó correr, mas ela ficou paralisada de medo diante daquela situação. Seu irmão foi para cima da criatura com socos e pontapés para tentar espantá-lo, mas a criatura ficou em pé sobre as patas traseiras e deu uma patada nele, jogando ele em cima da minha avó, caindo os dois no chão. Eles se abraçaram e ficaram esperando o pior. Foi quando minha avó lembrou do que a cigana havia dito, enfiou a mão no bolso do vestido e pegou as folhas daquela flor. Segurou firme na mão. A criatura chegou perto, rodeou eles, farejando o ar. Refugou igual a um cavalo e voltou para a mata. Se levantaram rápido do chão e correram para casa. Seu irmão estava com um machucado feio no braço, devido à patada da criatura. No outro dia, foi ao médico na cidade, que deu injeções nele contra a raiva e alguns remédios, pois o ferimento estava infeccionando. Segundo o médico, era um ataque de algum cão raivoso, mas eles sabiam não se tratar de um cão, e sim outra espécie de criatura, um lobisomem. Assim saíram do médico e foram até a casa de uma senhora que morava na cidade, que se dizia curandeira, benzedeira, essas coisas, e não era bem vista na cidade, pois diziam que ela era bruxa. Explicaram todo o ocorrido para ela. Ela pediu que minha avó se sentasse, esmagou umas folhas em uma vasilha e colocou fogo. Colocou a mão sobre a cabeça da minha avó e fez algumas orações, a qual não se entendeu nada. Parecia que ela falava outra língua. Ficou em silêncio durante alguns minutos. Deu um grande suspiro e disse:
Nossa, minha filha, quanta maldade foi enviada a você. Mas não se preocupe, que vou desfazer tudo isso. Minha avó perguntou a ela quem havia feito aquilo para ela e o porquê de querer sua morte. Ainda pior, ser morta por uma criatura daquelas. Ela disse que uma pessoa muito próxima a ela havia procurado um feiticeiro em uma cidade próxima e encomendado sua morte. Essa pessoa não queria que ela casasse com meu avô. Era uma mulher e tinha muita inveja dela. Minha avó não conseguia pensar em ninguém que poderia querer uma coisa dessas para ela. Ela não tinha inimigos. Nunca havia feito nada a ninguém para merecer aquilo. Perguntou à senhora o porquê de mandar um lobisomem matar ela. A senhora disse: a pessoa sabe que você teme muito essa criatura e quer que você sofra muito. Na hora, minha avó soube quem era, pois a única pessoa que sabia que minha avó tinha medo dessa criatura era uma amiga sua de infância, que morava na fazenda vizinha, a qual era a mesma fazenda onde meu avô morava. Só podia ser ela. Não queria que ele se casasse, queria a morte da minha avó e só assim teria o meu avô para ela. A senhora balançou a cabeça em um gesto afirmativo. A senhora fez um ritual com algumas ervas e benzimentos para quebrar aquele feitiço. Depois disso, ela não viu mais a criatura, apesar de não ter mais coragem de sair a pé à noite. Procurou também a cigana para agradecer por ter dado aquelas folhas para ela, a qual espantou o bicho e salvou a vida dela e do seu irmão. Mas eles já haviam ido embora da cidade. Ela se casou com meu avô e foram morar em outra cidade. Anos depois, tiveram notícias sobre a moça que havia feito o feitiço para minha avó. Ela havia morrido atropelada por um carro, a qual nunca acharam o culpado. Minha avó nunca se cansa de contar essa história, sempre alertando a todos da família que o mal existe e todo cuidado é pouco. Eu tinha em torno de 10 anos de idade quando tive meu primeiro encontro com um lobisomem. Nessa época, morava em um sítio. E um dia, após brincar até tarde na casa de um amigo meu, que morava em uma fazenda vizinha, quando voltava para casa, já tarde da noite, avistei, bem na porteira de entrada, para onde eu morava, um cachorro negro, grande, de olhos muito brilhantes. Brilhavam num tom amarelado. Na hora, comecei a chorar, já imaginando que seria atacado por aquele bicho. Mas não, ele apenas se afastou e entrou na mata. Corri para casa e contei à minha avó o que tinha visto. Ela apenas me disse que isso era castigo por eu ter ficado até tarde fora de casa, sem ter avisado ninguém. Perguntei a ela onde estava meu avô, pois queria contar a ele o que tinha visto. Ela só disse que ele havia saído para ir na cidade, resolver umas coisas, e que não voltaria aquela noite, que iria dormir na casa de um irmão dele, que morava na cidade. Fui dormir morrendo de medo, pois naquela noite só estaria eu e minha avó em casa. No outro dia, assim que encontrei com meu avô, contei o que tinha visto. Ele deu uma gargalhada e disse que deveria ser algum cachorro do mato ou lobo-guará, e que isso servisse de lição para mim não ficar até tarde fora de casa. Os anos se passaram e eu não vi mais nada de estranho por lá. Até que um dia, já adolescente, com uns 18 anos de idade, vinha de uma festa na cidade, já era tarde da noite. Caminhava tranquilamente pela estrada de terra, que levava até o sítio onde eu morava. A estrada estava bem iluminada, pois era lua cheia. Escutei uns barulhos no mato ao lado da estrada. Parecia que me acompanhava. Mais à frente, vi 2 vultos, vindo pela estrada, em minha direção. Logo vi que eram 2 homens. Vinham conversando alto, dando risadas,
pareciam que estavam bêbados. Quando chegaram perto de mim, me pararam e pediram um cigarro. Disse que não fumava e comecei a andar novamente. Foi quando um dos homens me agarrou por trás, me segurando pelo pescoço, e o outro falava: "Me dê seu dinheiro", e enfiava a mão no bolso, tentando achar algo. Comecei a gritar por socorro. Em vão, pois não havia nada por ali. Foi quando escutei um rosnado horrível, um som impossível de se descrever. O homem me soltou e pude ver novamente a mesma criatura que vira anos atrás. Fiquei imóvel, paralisado diante de toda aquela situação. A fera estava furiosa, com seus dentes todos à mostra. Os dois homens correram. A criatura passou por mim, que estava imóvel, paralisado de medo. Me olhou com aqueles olhos amarelos brilhantes e seguiu correndo em direção aos dois homens. Ao longe, pude escutar os gritos dos homens e os uivos da criatura. Corri para casa, feito um louco. Caí por várias vezes na estrada. Apenas me levantava e continuava a correr, até chegar em casa. Entrei e fui correndo no quarto dos meus avós, para contar ao meu avô o que tinha acontecido. Mas só estava minha avó em casa. Ela, assustada, perguntou o que tinha acontecido, e eu disse que tinha visto o lobisomem novamente. Ela, vendo eu todo machucado, perguntou se foi ele que tinha feito aquilo em mim. Disse não. Corri tanto que caí várias vezes e me ralei todo. Ela me olhou com um sorriso no rosto e disse: "Claro que não foi ele." Deu umas risadinhas e se deitou novamente. Perguntei do meu avô e ela disse que ele foi para a cidade visitar o irmão que estava doente. No decorrer dos dias, escutei algumas conversas sobre os dois homens que foram atacados por algum tipo de bicho e que estavam internados no hospital, cheios de ferimentos, e que eles diziam que tinham sido atacados por um lobisomem. Mas por estarem bêbados, ninguém acreditava neles. Achavam que foi algum cachorro que atacou eles, ou que se machucaram, caindo de tão bêbados que estavam. Se passaram alguns anos, eu não vi mais a criatura. Evitava sair à noite, principalmente nas noites de sexta-feira, quando dizem que esse bicho aparece. Meu avô, já bem velhinho, veio a falecer. Fiquei muito triste, pois foi ele quem me criou e foi um pai para mim. Após alguns dias do falecimento do meu avô, minha avó veio até mim com uma caixa de madeira e disse: "Seu avô deixou nessa caixa algumas coisas para você." E me disse para entregar caso ele viesse a falecer. Abri a caixa e lá estava uma carta para mim e um livro velho, de capa escura, sem nada escrito na capa. Na carta falava sobre o livro. Era uma espécie de manual com vários tipos de magias, inclusive a de transformação em outros seres. Na carta ele dizia que havia ganho o livro de um amigo dele, português, que se dizia que era bruxo, e que por curiosidade havia feito o ritual para se transformar em lobo, o qual havia dado certo. E daquele dia em diante, toda vez que ele desejava, ele se transformava na fera. E que mesmo na forma da criatura, sua consciência era a mesma de quando era homem. E que aquilo se tornava uma espécie de vício, que pelo menos uma vez por mês ele precisava se transformar na criatura e ficar vagando pela noite. E que nas duas vezes o que eu vi era ele. Na primeira foi por descuido dele e não queria me assustar. Mas na segunda ele me seguiu, pois sentia que alguma coisa ia acontecer comigo. Fiquei sem saber o que fazer ou falar diante daquela carta. Ele ainda dizia que o livro agora era meu e que se eu quisesse fazer o feitiço, podia ficar tranquilo, que pessoas boas não se transformam em criaturas más. Guardo o livro comigo até hoje, mas nunca tive coragem de ler, ou muito menos fazer algum feitiço que tenha nele. Aí, pessoal, esse é o relato de hoje, tá bom? E ele coloca aqui no e-mail que ele mandou pra mim que ele é filho único, tá? Ele nunca se casou, ele já tá com 60 anos de idade
e que decidiu enviar a história para me contar no canal aqui, para que a história não se perca com ele quando ele falecer, tá bom? Para ele ver que muitas pessoas não acreditam nessas coisas e que realmente essas coisas existem, tá? Principalmente por parte de feitiçaria, bruxaria, tá? Que realmente existe. Ele tem um livro guardado com ele até hoje, só que ele não tem coragem de ler o livro e nem fazer nenhum dos rituais que tenha lá. O seu avô teve coragem e fez e se transformou na fera aí, tá? Que se encontrou por 2 vezes aí na vida com ele. Em 2010, eu vinha de um bar que projetei para um amigo, no bairro do Sítio São João, em Messejana, Fortaleza, Ceará. Pois na época, o mesmo havia me alertado sobre um bicho que corria à noite por lá, depois que ele fechava o bar, às 3:30 da manhã. E ele sabia o que era, mas que eu não iria acreditar se ele dissesse. Então, eu muito ligado no assunto, falei para ele, vai me dizer que é um lobisomem. Aí ele falou sim, é um lobisomem. Eu ri e brinquei, aqui em Fortaleza, nunca, em plena cidade não mesmo. Só que dias antes, minha amiga estava neste mesmo bar, quando ela resolveu ir dar uns quebras em um paquera, debaixo de umas mangueiras que tinham próximo ao bar. Este lugar era para ser uma praça que divide um bairro do outro, e o outro lugar é cheio de sítios, áreas vastas que só tem muros altos e pouca gente nas ruas, pois é um lugar que divide uma favela de um bairro de sítios. É o conjunto onde eu morava, chamado Sítio São João. Bom, ela foi com o paquera dar uns amassos e por lá estava escuro. E depois de meia hora, voltou e falou para mim, não sei se tu vai acreditar, mas eu estava lá com o cara quando de repente passou um cachorro muito grande por nós. Só que a princípio ela achou que era um cão doméstico, mas o tamanho impressionou e ela ficou assustada. Falou para o rapaz que estava com vontade de voltar para o bar e ele concordou, pois ele também viu o bicho passar. Então eles voltaram e ela ao chegar me relatou o que tinha acontecido. E eu falei, menina, debaixo de árvores grandes sempre tem assombrações, pois eu sempre acreditei em assombrações, pois já vi muitas e tento esquecê-las, mas não consigo. Passaram-se dias e esse meu amigo, dono do bar, chegou para mim e falou de coisas estranhas que vinham acontecendo por ali. E eu falei, o que está acontecendo por aqui? Quer você me contar? Eu pensando que era ladrões, pois eu em um ano neste bairro fui assaltado 10 vezes por uma gangue de pivetes da favela. E o safado que me roubou 10 vezes foi morto há pouco tempo lá na favela. Mas não era isso. O meu amigo começou a falar, Márcio, meu filho, não é expulsando você daqui, pois eu trabalho neste bar há muitos anos, desde que ele era do outro lado da rua, você sabe muito bem disso. E eu vou falando uma coisa, e acho que você não vai acreditar em mim, pois o assunto que vou falar aqui, o povo diz que é mentira. Na mesma hora, eu já pensei, ele ia falar que é o lobisomem uma assombração, mas deixei ele falar. Então ele me contou, quando eu fecho a porta do bar e vou para minha casa, que é do outro lado da rua, assim que entro, não demora muito, passa uma coisa correndo muito rápido. Já tentei ver, mas não consigo, ele é muito rápido. Aí eu cortei ele e falei, não vem me dizer que é lobisomem, e dei risada. Isso mesmo, tenho certeza, ele me falou, com muita convicção, de que era mesmo um lobisomem. Só que sabe, eu já tinha passado por uma experiência destas quando era criança, mas eu achava que isso só acontecia no interior. Eu não sabia que a fera tinha coragem de andar entre nós na cidade, pois quem acreditaria que um animal deste teria tanta coragem assim? Bom, ele me alertou e eu fiquei de zombaria, não acreditei nele. Mas galera, eu morava
na região mais distante do centro de Messejana, já beirando o matagal que dava para a rodovia, perto do quarto anel viário. Lá antes, em 2010, era só mato. Quando terminava minha rua pro outro lado da rodovia, só tinha uma favela, chamada Jagatá. Hoje, a estrutura do bairro está bem diferente, pois foram construídos vários conjuntos de habitação em volta. Bom, mas voltando ao relato, eu fiquei no bar do Jangadeiro, que hoje está fechado. Depois de muitas curtições e muitas amizades feitas, o bar fechou e ficaram só lembranças. Mas sim, o meu amigo falou para eu ter cuidado, pois eu era o único que descia para aquelas bandas dali, e me perguntou se eu não já tinha visto nada. Uma vez tive a impressão de estar sendo vigiado, pois tinha algo atrás dos muros das fossas do terreno da KGS, que cortava o terreno da rua que eu morava, das ruas que o bar ficava. E eu falei, mas muito logo dizendo que poderia ser um ladrão, pois lobisomem ali nunca, e ri. Fiquei rindo, mas então já iria dar 3 horas da manhã, e ele falou que iria fechar, pois como sempre, todos que me conhecem naquele bairro sabia que eu sempre fechava o bar junto com uma amiga, aquela que contei no início do relato. Então, fui embora, caminhando sozinho nesse dia. Eu atravessei o terreno da KGS e entrei na minha rua. Andei 2 postes de iluminação e vi que estava no final da rua um animal grande, preto, sentado. Mas sabe como é? Eu fui logo falando, aquilo ali deve ser uma poltrona velha, que alguém colocou ali para me assustar, pois ouviu a minha conversa com o dono do bar. Gente, o dono do bar sabia que era um lobisomem, porque ele já tinha visto um no interior onde ele nasceu. Então, eu dei mais uns 3 passos e o pelo do animal sacudiu com o vento, e eu vi que brilhava muito, um brilho que nunca vou me esquecer, um brilho que nunca vi em animal nenhum. Então eu parei, andei para o outro lado da rua e voltei para a esquina onde eu entrei. Na rua de lá, fiquei do canto do muro, olhando aquele animal, que sentado era muito grande, e sem explicação, ele estava de costas para mim, como se estivesse esperando alguém para pegar. Nunca vou me esquecer dos momentos angustiantes que passei naquela noite. O bicho não saía de lá, e eu estava na rua já há uns 15 minutos, e ele nada de sair do canto. Então comecei a rezar e pedir a Deus que aquele bicho não me visse, e não viesse em minha direção, e que ele fosse embora, pois eu queria ir para casa e não podia, pois se ele me visse, eu estaria morto. Para onde eu iria correr uma hora daquelas, e quem iria abrir a porta para mim às 3 e pouco da manhã? Então começou a subir o medo real, que eu estava aflito, pois eu já tinha visto muitos relatos desses animais e sabia que ele sabia que eu estava ali, e se ele quisesse poderia me matar bem rapidinho. Só que graças a Deus ele partiu andando de 4 patas. Ele tinha um corpo muito grande, cabeça quase encostando no chão, pernas longas como de cachorro, mas pelado. Ele só era peludo nos braços e nas costas, mas embaixo e nas pernas ele era pelado mesmo, pois vi como se fosse cinza. Não vi os olhos dele, pois ele estava de cabeça baixa e de costas para mim. Estava esperando alguém que ele queria, e se era eu, ele errou o lugar para onde olhar, ou ele se fez de doido e se mostrou só para saber que ele era real. Bom, eu criava 3 cadelas, uma da raça dálmata e as outras 2 pé duro. Pé duro é a mesma coisa que vira-lata, tá galera? Gente, eles não faziam nenhuma zoada nesta noite, pois sempre que eu entrava na rua, elas de longe começavam a latir, chorar de felicidade, pois elas me amavam e ficavam muito felizes quando sabia que eu estava vindo. Sempre era assim, mas nesta noite elas não deram nenhum latido, ficaram em completo silêncio.
Então eu vi a fera saindo e passando da rua 32 para a avenida B. E na avenida eu tenho uma amiga que estava com o namorado na calçada. Quando a fera apareceu na esquina da casa dela, dava para ver muito bem o bicho. Ele entrou no campo de visão dos meus amigos, que estava na porta da casa namorando. Só que ele não viu eles, pois havia um jardim grande junto à parede da casa. E quem passava lá na esquina não via eles sentados na porta da casa. Eu, quando percebi que o bicho havia saído da esquina, respirei fundo, tirei meu sapato e fui correndo pelo canto dos muros da rua até chegar no meu portão. Quando eu cheguei, minhas cadelas começaram a chorar e o perrengue para abrir o portão foi grande, pois as cachorras não deixavam eu colocar a chave no cadeado que trancava o portão, que era por dentro. Elas ficavam pulando e lambendo minhas mãos. Pense num desespero. Mas eu consegui. Gente, meu portão entrava uns 60 centímetros para dentro, fazendo uma entradinha, que eu tive que me esticar para trás para tentar abrir o portão e não tirar os olhos da rua. Pensa no susto medonho, mas deu certo. Consegui abrir e entrei. E abri o outro portão e depois a porta, e fechei rapidamente. Mas as minhas cadelas ficaram chorando, então tive que abrir de novo para elas entrarem. Naquela noite, elas dormiram comigo, no meu quarto, pois eu não podia deixá-las lá fora. No dia seguinte, eu acordei por volta das 11 da manhã, tomei um banho e fui na casa dessa amiga minha, pois somos muitos amigos até hoje, e fui contar a ela o que tinha acontecido. Quando comecei a contar a ela, ela foi logo me cortando, falando que tinha visto a mesma coisa, só que ela não sabia o que era. Ela só achava que fosse um cachorro muito grande, fora do normal, que assustou eles que estavam ali naquela hora namorando. Mas o namorado dela tinha dito que era um lobisomem, mas ela não acreditava. Ela falou para mim que quem viu primeiro foi ele. Aí ele falou: vamos entrar bem devagar, pois eu não sei o que é aquilo. Aí ela se virou e falou: minha nossa, vamos, anda antes que eles nos vejam. Foi aí que o bicho olhou para onde eles estavam, mas eles correram e entraram rapidamente. Nesta noite ele teve que dormir lá, pois ele morava muito longe e depois do que viu ele não teve coragem de sair mais. Bom, gente, esse foi meu relato de lobisomem que aconteceu comigo em 2010 no bairro do Sítio São João, em Fortaleza, Ceará. Essa história ficou entre nós, pois falamos para algumas pessoas, mas elas não acreditavam e riam de nós. Então guardamos com a gente. Mas cuidado, pois, como já diz o ditado, quem ri por último ri melhor. E eu não quero que vocês vejam esta fera para lembrar disso. Anexei 2 fotos do local onde eu morava, na rua 32. Obrigado. Atenciosamente, Márcio, do canal Acervo do Corvo. Sou gaúcho, moro em Porto Alegre, tenho 33 anos. O caso que vou relatar agora aconteceu com minha mãe. Sou natural da cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, interior, a chamada Rainha da Fronteira. E, imagina, por volta dos anos 50, era mais interior ainda. Meus pais nasceram na antiga cidade, hoje chamada de bairro industrial. Minha mãe nasceu no Sobrado, o único lá até hoje, naquele lugar. Meu pai nas terras da Embrapa. Meu avô era funcionário e eles tinham casa para a família dos mesmos. Cresceram e se conheceram e casaram. Tiveram 3 filhos. Eu sou a caçula. Cresci ouvindo essa história pela boca da minha mãe, que na época do acontecido era uma criança. Nesse lugar tem até hoje a igrejinha, uma construção antiga onde tem uma escola em que eu mesma me formei no fundamental aos 14 anos, em 1999. Um cemitério onde está enterrada minha finada avó e muitas casas. É uma comunidade pacata até hoje. Todos se conhecem.
Contava a mãe que quando ela era criança, certa noite, meu avô, borracho, dormia. A avó cuidava as crianças e chovia muito forte. Duas tias delas, a mais velha e uma nova que tem a mesma idade da minha mãe, estavam indo para o sobrado e um bicho preto e grande tentou atacar elas na entrada da casa. A mais velha gritou e viu que o bicho era um imenso cachorro grande, cheio de correntes. Ela pegou a guria pequena e correu para a porta de entrada da casa, o sobrado, e a avó abriu quando ouviu elas chamarem. Até esse ponto, o que se pôde ver do bicho é que ele era enorme e não era um cachorro comum. Ele tinha a cara mais raivosa e assassina que ela já vira. Quando as gurias entraram na casa, a avó fechou a porta. Alardeou todos da casa. A avó teve 5 filhos e todos estavam em casa. E meu tio mais novo ainda não era batizado. A mãe conta que o vô não acordou para nada, pois estava imprestável, por causa de uma tarde de cachaça e truco. E a avó se apavorou com aquele monte de crianças em casa e um bicho tentando entrar. Ele forçava a porta da frente, choramingava de frustração e raiva. Minha mãe fala de arrenegado, traduzindo do gauchês. Uivava e rosnava, faziam sons que nenhum ser vivente jamais ali tinha ouvido. Minha mãe, quando nos contou esse caos, falava muito a sério das lembranças infantis que ela tinha. E se ouvia as pisadas fortes dele, as correntes arrastando no mataburro, uma espécie de porteira com ferro embaixo para os animais não cruzarem. E o bicho seguiu, tentando entrar, se batia nas paredes, na porta, por onde minhas tias entraram. Minha afinada avó colocou o que pôde na porta para tentar atracar o bicho. Então, quando ela já estava desesperada, lembrou que havia um caso desse bicho na infância dela e que diziam bastava chairar. Chairar é afiar as facas, tá, galera? Bastava chairar uma faca na outra para que espantassem o animal. Ela foi para a cozinha e pegou as 2 facas, começou a chairá-las, afiá-las, uma na outra, e o bicho começou a grunhir e se foi embora. As gurias pousaram lá na avó, que não as deixou sair de casa depois daquilo que aconteceu à noite. No outro dia, haviam pegadas imensas na lama seca, coisa que só ali vendo aquilo, minha avó acreditou que o relato da irmã dela não fosse exagerado, pois quem viu o bicho foram as 2, minhas tias avós e irmã da minha avó. Todos diziam que na casa diante do cemitério morava o lobisomem, um senhor muito quieto e discreto, sozinho e sem amigos. Ele trabalhava, voltava para casa e nunca ia a bailes à noite. Mas ele não fazia mal a ninguém. Tinha quem falasse que isso era bobagem e implicância com o velho. No entanto, sempre sumiam bichos em volta e avistavam de vez em quando o tal cachorro, e ele nunca atacou, exceto aquele dia. Tinha quem jurasse que o havia visto se transformando em cachorro nos fundos da casa dele, em frente para o cemitério. Quando ele morreu de idade avançada, nunca mais se falou no bicho, ninguém mais viu. Essa história foi contada durante muito tempo na minha família. A lembrança que a minha mãe tem é endossada pelas lembranças das tias. Acredito em lobisomem, apesar de nunca ter visto um. E sei que aquela velha vila existe até hoje. Nunca mais teve relatos de sua aparição. Eu pessoalmente acho que ele se prendia em correntes para não machucar ninguém. Aquela noite se soltou por desespero ao saber de um pagão recém-nascido. Não tenho dúvidas que isso aconteceu. Sempre que estou em Bagé, cuido com as luas e os sons, pois na cidade esses bichos nem aparecem, porque evitam, mas no interior eles não são lenda ou folclore, eles são reais. Boa noite. Essa história que veio compartilhar com vocês aconteceu com a minha família, mais precisamente com meu tio, irmão mais velho da minha mãe. Meu avô, sempre que podia, contava essa história para nós, como forma de aviso
para tomarmos cuidado com os caminhos que escolhemos em nossa vida. Tudo que vou relatar agora aconteceu em uma fazenda na cidade de Botucatu, São Paulo, na década de 70. Meu avô era dono de uma pequena fazenda nessa cidade, onde morava com toda a família, que eram ele, minha avó e 5 filhos. Meu tio, o qual aqui irei chamar de Pedro, era o filho mais velho e ajudava meu avô nos afazeres da fazenda junto com os outros empregados, que também residiam na fazenda. Meu tio sempre foi meio estranho, segundo conta o meu avô. Era um rapaz de pouca conversa, mas muito trabalhador. Seu maior defeito, meu avô dizia, que era ele não gostar de ir na igreja. Meu avô, como um homem muito religioso, exigia que toda a família fosse pelo menos na missa de domingo, que por muitas vezes era realizada em uma pequena capela que havia na fazenda. E ficava muito chateado quando meu tio não comparecia. Minha mãe tinha em torno de 15 anos na época dos acontecimentos e se lembra muito bem o quão foram tempos difíceis aquele. Tudo começou quando meu avô contratou uma família que vira de muito longe para morar e trabalhar na fazenda. Era marido, mulher e um casal de filhos. A moça, filha mais velha deles, era da mesma idade do meu tio. Eram pessoas muito trabalhadoras, mas tinham um defeito, que na verdade era defeito somente para o meu avô. Eles não iam nas missas da igreja. Meu avô conta que por várias vezes os convidavam, e eles sempre tinham uma desculpa para não ir. Meu tio, que não era de muito papo e ficava sempre na dele, de repente, do nada, criou um grande vínculo com aquela família, e ficava mais na casa deles que na sua. Meu avô estranhou aquela intimidade, mas relevou por achar que ele estava gostando da moça, e por isso vivia na casa deles. Mas coisas estranhas começaram a acontecer na fazenda, coisas que nunca haviam acontecido. Sumiço de animais, barulho em torno das casas dos funcionários, e vez ou outra até achavam alguma criação morta, parcialmente devorada. Meu avô achava que era obra de algum animal e pediu que alguns funcionários fizessem tocaia à noite para ver se via e dava um fim naquele bicho que rondava a fazenda. Mas foi em vão. Não viram nada, e nada foi atacado naquelas noites. Meu avô estava achando meu tio mais estranho do que o de costume. Estava emagrecendo e com olheiras enormes. Parecia doente. Por várias vezes perguntava se ele estava bem, se queria ir ao médico, mas ele dizia que não, que estava tudo bem com ele. Voltaram a acontecer sumiços de animais na fazenda, e alguns foram achados totalmente devorados. Um dos funcionários chegou até meu avô e disse: "Olha, o senhor pode até achar que eu esteja ficando louco, mas eu acho que sei o que está pegando os animais." Meu avô, indignado, disse: "Diga logo então, homem, o que anda fazendo uma desgraça dessa." O homem, meio sem jeito, disse: "Um lobisomem." Meu avô riu, achando que era uma brincadeira dele, mas o homem continuou sério e disse: "Uma noite dessas eu estava sem sono e saí para fora de casa para fumar um cigarro, quando vi um animal grande parecido com um cachorro andando entre as casas da colônia. Fiquei quieto observando. O bicho parou por um instante, farejou o ar e ficou de pé, olhando para onde eu estava. Com certeza senti o cheiro do cigarro. Entrei e tranquei a porta e escutei quando o bicho ficou rodeando a casa." Meu avô disse que nesse momento ficou sem palavras, pois só pelo jeito do olhar do homem se via que não era mentira. Então ele pediu a 2 funcionários dele de confiança que ficassem de olho à noite na fazenda, e se vissem alguma coisa suspeita, que comunicassem a ele. Se passaram algumas noites e nada. Mas foi quando em uma noite eles viram uma movimentação estranha e chamaram meu avô.
Disseram que viram quando toda aquela família que meu avô havia contratado saíra de casa, rumo à mata da fazenda. Mas o mais estranho é que pareciam que estavam nus, totalmente despidos. Meu avô achou aquilo muito estranho e até perguntou aos homens se eles não haviam tomado uns goles a mais, e eles juravam de pé junto o que viram. Então ele decidiu entrar na mata junto com os dois homens e ver o que seria aquilo. Andaram por vários minutos e nada, até que escutaram um mugido de vaca. Parecia que o animal estava sendo atacado por alguma coisa. Correram até o local de onde veio o barulho e viram dois de seus animais sendo atacados por 4 criaturas bizarras. Apesar da escuridão da noite, deu para ver a silhueta das criaturas, e o que mais chega perto da descrição é realmente um lobisomem. Um dos homens, que estava armado, deu um tiro para cima, e as criaturas apenas olharam e se afastaram rápido, sumindo na mata. Para meu avô, não restava dúvidas. Aquelas criaturas só podiam ser aquela família que ele havia contratado. Correram para suas casas, e meu avô dizia que ele ficou 2 noites em claros sem conseguir dormir, até que tomou coragem e foi até a casa deles para resolver aquilo. Quando chegou lá, se deparou com meu tio sentado na sala, parecendo um morto-vivo. Parecia que nem reconheceu ele. No canto da sala, ele reparou em uma espécie de altar, com alguns símbolos, o qual meu avô nem fazia ideia do que era. O homem foi logo dizendo, sem esperar meu avô falar: "Amanhã cedo estamos indo embora. Não queremos problemas com o senhor. Só que o seu filho quer ir junto, e aconselho que deixe, pois se ele ficar, o senhor terá problemas sérios com ele." Meu avô, já morrendo de raiva de tudo aquilo, falou um monte de besteiras, a qual não vou citar aqui. Pegou meu tio pelo braço e o arrastou para fora daquela casa, dizendo: "Se amanhã vocês estiverem ainda aqui, eu mesmo darei um fim em vocês, bando de demônios." Meu tio passou o dia em casa, na sua cama, deitado com o olhar vazio. Minha avó ficou o tempo todo ao seu lado rezando com um terço na mão. No outro dia cedo, a família havia ido embora e meu tio havia sumido. Meu avô procurou em todos os lugares possíveis e nada de achá-lo. De raiva, ele colocou fogo na casa onde aquela família morou, dizendo que lá era amaldiçoado e ninguém mais deveria morar lá. As coisas na fazenda nunca mais foram as mesmas. Alguns funcionários foram embora por medo daquelas criaturas voltarem. Meu tio apareceu alguns meses depois, parecendo um mendigo. Não se lembrava de nada do que havia acontecido e nem por onde havia estado. Nunca mais ficou bom, sempre estava doente, e todos temiam que ele também se transformasse naquelas criaturas, pois ele havia passado muito tempo com eles, e agora podia ser um deles. Coisa que meu avô disse que não aconteceu, pois passou várias noites em claro ao seu lado, para ver se ele não se transformava. Venderam a fazenda e foram morar em outra cidade, pois a história se espalhou por lá. Lembro, quando criança, eu visitava meus avós, do meu tio, em seu quarto, escutando o rádio com aquele olhar vago. Muito magro, parecia um esqueleto. Morreu cedo, novo ainda. Penso eu, se meu avô não fantasiou demais essa história, e aquelas pessoas não eram criaturas, e sim usavam os animais da fazenda para algum ritual. Segundo minha mãe, não. Isso tudo realmente aconteceu, exatamente como meu avô conta. A história é bem comprida. Meu avô passava horas contando. Aqui só menciono as partes que julgo serem as mais relevantes. E como meu avô dizia, o mal existe e fica somente à espera de uma brecha para poder entrar em nossa vida. Galera, muito obrigado e até o próximo relato.